Pronto, vamos tentar de novo. A gente consegue agora? Vamos ver, vamos tentar de novo. Esperar o pessoal retornar aqui. A gente estava com problema de conexão. Bom dia. Hoje está desafiador, hein? Hoje é teste de finitude. Hoje está desafiador. Vamos ver se o nosso amigo retorna aqui para gente tentar iniciar. Vou esperar aqui o Adriano retornar. Legal. Tá bom para vocês então aí? Vocês estão conseguindo? Agora está mais estável? Ah, que bom. Que bom. Vamos esperar só o Adriano aqui retornar. Ver se a gente consegue dar seguimento agora, tá bom, gente? Né? Com esse tema aí, que é um tema, mais do que tudo, extremamente atual, né? Além de um tema complexo, polêmico, falar sobre finitude, mas, infelizmente, extremamente atual de uma maneira como nós não gostaríamos que fosse, né? Tantas perdas que estamos tendo, tantos comprometimentos aí familiares, de relações que se perdem, de pessoas que estão aí sendo acometidas por essa situação tão difícil, né, que a gente está vivendo. Então, um tema duro, polêmico, mas necessário também de ser pensado um pouco, né? Vamos ver aqui. Exatamente, Nayara, perfeito. A internet já está dando já as primeiras contribuições dos sucessivos fins que estamos expostos, né? Que estamos é, é, submetidos, né? Na nossa vida. Enfim, vamos ver se o nosso amigo retorna. Mas assim, eu acho que enquanto isso. Opa, tá aí. Tá aí chegando. Vamos ver se o nosso amigo retorna. É verdade. Marisa. Verdade, Marisa. Muito, muito atual, né? Opa! Ué, Conexão restabelecida, Rio de Janeiro, Curitiba. parece que sim, né? Não sei. Será? Não vou nem mais perguntar do frio, pode ser o frio. Pode ser o frio, Bom dia. pode. Bom dia, meu querido. Ou, Seja bem-vindo ou mais pode uma ser, vez. eu estava te escutando aí, mas ou pode ser isso, pode ser já o consequência aí do uso, né, que a gente está na internet da vida. Pois é, pois é. Agora, esse tema é um tema bem, é um tema bem presente, né, Adriano? É um tema forte, o tema da finitude. É um tema Pois é, forte né? na reflexão fenomenológica, né? Eu, eu, Como é que você vê essa impregnância desse tema? Como é que você vê isso? Como é que você lê? pois é, eu sabia que você ia jogar uma bomba perto de mim, mas não sabia que você ia ser tão, tão bombástico para trazer um tema desses. É engraçado que eu fiquei pensando em várias coisas, né? É óbvio que a gente não tem como não pensar no momento atual, né? E aí, paradoxalmente, ele é, sim, como você está falando, absolutamente atual, como em paralelo, parece que ele é absolutamente invisível, né? O que se tem de negação ou de. Eu vou tentar evitar a palavra negação, porque eu acho que a palavra negação parece que ela joga para um outro contexto. Mas, assim, o que tem de uma certa alienação dessa finitude é um negócio curioso, né? Um negócio assim, curioso para tentar ser elegante, né? Mas então eu fiquei pensando nessas duas coisas, realmente. E assim, no momento em que não só a gente está vivendo aí um impacto de mais de 417 mil mortes, é um número, isso é um número de guerra, isso é um número assustador. Eu acho que está muita gente, né? Talvez não todos, mas muita gente deve estar aí sensibilizado com a morte de uma pessoa que, assim, jovem, extremamente talentosa, né? Gentil e, para mim, o aspecto mais importante, sabia fazer rir como ninguém, né? Como é a filha do Paulo Gutierrez pensando assim, várias coisas.
Mas sim, é um negócio paradoxal. E o tema é paradoxal em si próprio, né? O tema por si próprio é paradoxal. Eu fui dar uma olhada, olha só coisa curiosa, cultural, propriamente dito, mas eu fui dar uma olhada nos grandes dicionários de filosofia, a gente acaba se deparando com uma coisa muito importante. Esse é um tema que aparece muito recentemente no vocabulário da filosofia, que na verdade é um tema teológico, né? Se a gente for parar para pensar bem. É um tema que vem da teologia, vem da religião, vem da discussão sobre tempo, sobre imortalidade, sobre eternidade, não é verdade? Então, isso me chamou muita atenção. Então, eu fui dar uma olhada, só para vocês terem uma ideia. No dicionário Logos, aquele brilhante vocabulário de filosofia de 5 volumes, não tem o termo, tá? O verbete não aparece. No vocabulário do Ferrater Mora, que são 4 volumes, ele aparece com 4 linhazinhas só. E ainda assim apontando para um neologismo. No vocabulário do Lalande, que é um vocabulário crítico da filosofia, também não aparece. Você vai procurar no Larousse, ele vai trazer exatamente para a questão teológica. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. Acho que fala muito dessa ambiguidade que a gente está vivendo, que é, na verdade, uma questão. A gente tende, eventualmente, a não tocar muito no assunto, porque finitude chama morte, né? Basicamente, a gente fala de morte. Acho que foi a primeira coisa que eu pensei. Eu fiz aqui algumas anotações, pensando assim, para você deve ser um tema muito mais próximo, porque certamente ele aparece fundamentalmente na literatura dita existencial do século XX, basicamente em Heidegger e num debate com Sartre. Né? Basicamente as coisas vão passando por aí. Mas eu acho que a gente poderia até trilhar outras searas. Né? O que você acha? Sim, sim, é verdade. Acho que é uma forma de abrir, né, de potencializar também mais né, o tema, a gente trilhar, né, como você está dizendo, assim, algumas outras searas, né, para além dessas que a gente, né, mais habitualmente está, né, estamos direitinho, Outra, outra deu palhinha uma aí. picotada aí, mas enfim. Então eu acho que é importante você chamar atenção para esse caráter aí ainda muito recente, né, desse tema. Agora, eu acho que uma das formas de abrir, de começar a abrir um pouco esse tema, Adriano, é também perceber o quanto ele é um tema, assim, que foi historicamente escamoteado, né? Vamos dizer assim, né? Em alguma medida. Por quê? Vamos pegar um, vamos pegar um exemplo bem simples aí, inclusive né, de alguns autores que a gente costuma citar, a gente costuma relembrar a importância do resgate, por exemplo, do pensamento de Heráclito, né? Uhum. Né, fortemente inspirador aí do pensamento também fenomenológico, mas o tema da finitude dialoga muito, muito de perto, né, com a questão da impermanência. Uhum. Né? Então, eu acho que uma das formas da gente abrir um pouco uma reflexão mais ampla sobre essa temática é perceber que o fenômeno da impermanência trazida por Heráclito, quando ele vai falar, né, disso, né, já no século V, IV século antes de Cristo, trazer essa condição humana, né? A condição humana, como ele vai retratar, assim, muito, muito superficialmente, muito rapidamente, mas fazendo uma relação com a temporalidade também, isso é muito importante, mas com a nossa condição, não é, de paradoxalidade, com a nossa condição de multiplicidade, né? Com a nossa condição, consequentemente, de impermanência, ou seja, nós somos uma espécie de uma unidade, entre aspas,
constituída pelos paradoxos, né? Pelos opostos. Né? E é justamente essa tensão entre eles que dá uma unidade impermanente. Né? Então, assim, a ideia de impermanência, já trazida por Heráclito, carrega consigo uma compreensão de terminalidade permanente, só que aí sim a gente, né, já começa apresentando uma compreensão mais ampla da finitude enquanto, né, um processo de findações permanentes. Né? O existir humano é um processo de transformações permanentes, ou seja, de uma sequência de findações que caracteriza-se até a findação mor, vamos dizer assim, né? E aí sim a gente chega, né, na questão da finitude mais diretamente associada com a morte, né, como a gente compreende. Mas eu acho que é importante realmente isso que você falou, percorrer outras searas, percorrer também, perceber esse certo escamoteamento histórico, porque já se fala, de findações, já se fala de mortes num sentido mais amplo, simbólico, né, mais abstrato, quando a gente pensa na nossa condição de impermanência. Né? E isso já é um tema, né, muito antigo no pensamento humano. Então dá para começar a Olha, abrir um pouquinho por aí? O que que você acha? dá sim. Eu acho que dá para pensar um monte de caminhos. Eu acho que quando você traz essa questão da impermanência, você anuncia a possibilidade da gente pensar a questão da finitude na direção da ideia de mutabilidade, de transformação. Né? Não deixa de ser uma ideia um tanto quanto zen, vamos dizer assim, né? Romântica, se preferirem, a gente começar a pensar nisso, né? Mas assim, é que eu fiquei pensando assim, se a gente for ampliar o termo, aí eu fiquei pensando, poxa, se não tem o verbete no dicionário de filosofia, né, que tipo de similaridade a gente vai encontrar? E tradicionalmente a gente vai para a morte, mas pegando a palavra, finitude, finalidade, fim, né? Fim também pode ser pensado como causa, causa evidentemente não como determinante, né? Não como ponto inicial, mas causa como é, fim como projeto, né? Fim como projeção, fim como, né? Que é o famoso ser para a morte, quer dizer, minha vida nada mais é do que uma projeção para uma finitude, que invariavelmente a gente não se apropria dela, propriamente dita. O Sartre acho que traz alguma coisa nessa direção, né? Assim, nascimento e morte são facticidades que, de certa maneira, independem da gente. Estou pensando aqui que Sartre, de certa maneira, vai pensar a finitude como consequência da escolha. Né? E pensando nessas interlocuções, quer dizer, não é propriamente a morte que vai dar sentido para a vida, né? Mas é o conjunto de escolhas do existente que vão ser dadas na própria exclusão de outras escolhas. Né? Aí a gente poderia estar falando de projetos, poderia estar falando de perspectivas, poderia estar falando de projeções, mas fundamentalmente, quando você fala em finitude, a gente está falando basicamente de um ente, de um existente, que tem a condição de possibilidade de representar isso e chamar isso como finitude. Né? Então a gente poderia estar pensando em fim, né? Como causa, como projeção, poderia estar pensando sim em morte, é inevitável, poderia estar pensando em permanência, poderia estar pensando em transformação, poderia estar pensando em limite, né? Assim a gente acaba pensando em limite, né? Se a gente for pensar bem, a história da humanidade é a história das transposições de limites, né? É a história da continuidade da, de um caminhar na direção de uma superação de um, de um fim dado. Né? Não sei, eu fiquei pensando, realmente é um tema engraçado, que é um tema absurdamente presente e, curiosamente, a gente não para pensar. E a primeira armadilha que eu percebi que seria pragmático para a gente cair era tomar alguma tese específica sobre temática e dizer finitude é, né? O que iria exatamente na direção contrária do que você está chamando da impermanência, na é verdade?
É verdade. Eu vejo esses elementos que você trouxe, eu vejo a possibilidade de um diálogo bem amplificado mesmo com Sartre, que, como você trouxe, vai trazer como relação íntima com a questão da finitude a escolha, né? E, por conseguinte, a dimensão da liberdade sartreana, né? A escolha é o exercício da liberdade. E a escolha encontra essa superação de limites, não só de projeto humanitário, mas de sentido de existência, né? Acaba sendo também, né, justamente essa realização dos fins possíveis, né? Viver é a busca dos fins possíveis, né? É o que Heidegger vai tratar lá na segunda parte de Ser e Tempo, quando ele vai fazer a relação do ser com a morte com temporalidade, lá pelo parágrafo 65, mais ou menos, da segunda parte de Ser e Tempo, né? E ele vai fazer uma relação, assim, tem muito a ver com o que você disse, né? Ele vai dizer que, assim, nós somos a existência, é um porvir, né? É um permanente exercício de realização de um porvir, nós somos um porvir permanente, né? É um porvir que se realiza a partir do vigor do ter sido, que ele vai chamar, não é? Então, todo porvir, né, todo o nosso salto, toda a nossa busca, né, essa escolha em direção a um fim, como você traz, que é a própria ideia de projeto, ela se sustenta no vigor do sido, né? E aí tem uma relação muito interessante com isso, né? Porque é como se fosse sempre uma relação do não mais com o ainda não. Olha que interessante, não Não é? mais. O vigor do ter sido na busca de ser, né, que é justamente o exercício do porvir, e quando Heidegger faz isso, é como se a gente pudesse, né, fazendo trocadilho, é como se fosse assim, a gente sempre é um não mais e a gente ao mesmo tempo é um ainda não, né? Só que o ainda não não se, né, ele não se realiza de uma forma estática, né, e ele já passa a ser já o novo platô do não mais para o novo ainda não. Então ele vai fazer uma relação dialética aí muito interessante que me lembra um pouco do que você está falando, né, que é esse vigor do ter sido com o porvir, que é justamente o fim, que é justamente que é a analogia que você trouxe aí, relembrando, relembrando o Sartre, né? Agora, evidentemente que a gente está falando, a gente está abrindo esse termo, né? Isso, Né? A gente está falando assim, é como se fosse, isso constitui uma dinâmica existencial, né? Isso constitui uma dinâmica do estar no mundo, né, do nosso modo de ser, do nosso modo de estar no mundo, né? E essa dinâmica, como um todo, finita, também é finita no sentido de que ela, aí que eu acho que é uma reflexão interessante, né? É como se fosse sempre um ainda não na realização do porvir, só que tem um porvir limite aí nessa história. É como se fosse isso, né? É como se fosse assim, há sempre uma possibilidade posta, né? Que ela é uma possibilidade singular, que ela é uma possibilidade muito específica. E aí eu estava pensando sobre isso, não sei como é que você entende, mas é mais ou menos assim, a gente, retratando essa dialética de novo, das escolhas e do vigor do ter sido em nome do porvir, né, essa relação dialética. É como se fosse isso, né? Assim, nós vivemos a nossa vida ordinária, a nossa vida cotidiana, né? Nós existimos de modo ordinário, cotidianamente, nesse permanente exercício, né? Do salto para, né? Com base em vigor de ter sido, em busca do porvir, né? Isso, né? Então você, por exemplo, sei lá, você escolhe ser professor, né? Chega um dia lá na sua vida e você fala, pô, a primeira coisa, eu vou ser professor, quero ser professor, então vou estudar para ser professor. É como se fosse, né? É esse permanente exercício que a gente falou, né? Do vigor do ter sido, e o vigor do ter sido aí né, um compartilhamento intersubjetivo, um mundo compartilhado, né, que você experiencia, que você realiza experiências compartilhadas. Veja bem, é também isso que constitui a sua visão e seu desejo nesse momento de ser professor. Não é? É como se nesse compartilhamento experiencial, as possibilidades de ser, né, elas se anunciam, né, para a gente como possibilidades a nós a partir disso que a gente vai vivenciando no ser dessas possibilidades ao longo de nossa vida relacionais, como você vai
lidando com isso, vendo o que é ser professor, sentindo, vivendo essa experiência, mesmo enquanto aluno, ou qualquer outra coisa, né? Qualquer outro, estou dando um exemplo apenas, né? Mas só que é como se a gente estivesse falando de possibilidades, né, que a gente experiencia de um modo de um modo a uma espécie de uma construção de um porvir seguro, entende? Então, assim, você caminha em direção, né, a esse porvir da realização de possibilidades, como, por exemplo, ser professor, ser pai, não importa, qualquer coisa, né? Você caminha em direção a isso numa espécie de, né, projeção, né, que é o vigor do ter sido, num mundo compartilhado, né, coexistindo, né, na realização de possibilidades, dentre elas do ser professor, né, e a partir disso você faz essas suas construções de sentido para os chamados passos do porvir, no vigor do ter sido. Né? Acontece que tem uma possibilidade aí nessa história, que é justamente essa limítrofe que a gente está falando, que que ela tem um diferencial. Né? Essa possibilidade é uma possibilidade assim, cercada de mistério, de indeterminação, que é a possibilidade da morte. Né? Então, assim, a sua experiência professoral ela é continuada numa realização conjunta do mundo compartilhado das diversas experiências possíveis. Você está num processo permanente de exercício e trabalho disso, e redefinindo. Né? Não tem compartilhamento da possibilidade da morte. Ninguém vive a morte de ninguém. Compreende? Né? A gente compartilha a experiência justamente dessa finitude a partir do momento que a gente não tem mais contato com aquela pessoa na dimensão física, essa pessoa se vai. Mas a experiência, né, da morte, ela não nos é familiar. Então ela é cercada de uma indefinição. Né? Então a gente está falando de um porvir específico. A gente está falando de um porvir que não é um porvir qualquer. É um porvir cujo vigor de ter sido não nos habilita a uma construção de uma representação desse porvir específico, que é a finitude enquanto morte, numa condição mínima de segurança possível, né? Porque ela é cercada justamente por essa indefinição. Então, eu acho que tem aí uma coisa, né, interessante. E aí sim, eu acho que é isso. Aí eu acho que isso vai ser, assim, essa experiência vai ser cercada realmente, né, de muita angústia, obviamente, porque ela anuncia justamente essa impossibilidade né, de qualquer tipo de representação possível que nos forneça uma segurança, né, de lida, né, com isso. Claro, historicamente vão haver as construções, né, culturais, né, as construções dos ritos, enfim, tudo mais. Bom, claro, evidentemente, as construções históricas vão fazer parte disso, mas elas estão aí justamente nesse âmbito, né, de tentativa de delimitação de algo indelimitável. Afinal de contas, né, ninguém nunca retornou para dizer, olha, é assim, assim, essa, realmente esse rito aqui resolve o problema, esse aqui não resolve. Então, permanece, né, isso como sendo um tabu, né, e que, como você bem disse, acaba sendo aquilo ao mesmo tempo que é mais constitutivo da nossa existência, que é a finitude, é também aquilo que é cercado de mais, é, muitas vezes, pavor, mistério, indefinição e angústia, e, consequentemente, distanciamento da própria reflexão sobre o tema, do próprio debate sobre ele, fora de uma perspectiva definidora, como você falou, do que é. Porque é justamente aquilo que é uma possibilidade que nós não reunimos, né, aspectos existenciais no nosso vigor de ter sido, historicamente, para poder definir. Né? Então, acho que isso diz Pois muito é, dessa invisibilidade que você falou. e aí isso aciona o paradoxo, aqui a permanência. Opa! Que maravilha, Filipão, bom dia! E Muito bom. engraçado que eu estava exatamente, né, martelando isso na cabeça, pensando, putz, como é que eu... E você falou exatamente dois textos que eu fui buscar. Um é um texto, um textinho chama L'Homme après la mort, O Homem Após a Morte. Um texto de 1926. É um conjunto de apontamentos de vários autores que, por acaso, eu só comprei esse texto aqui, né, aquelas coisas que caem na mão da gente, por conta do meu querido, bom e velho Martin Buber. E qual não foi minha surpresa? Que no meio do livro, eu pensei que o livro era dele, né? Quando eu botei no Google aparece como dele. Quando eu me dou conta,
ele escreve uma página, uma só página. Todo o tema é em torno da vida após a morte, né? Sobre o ser após a morte, que é exatamente isso que você está falando e que me chama a atenção para a possibilidade da gente ter que reconhecer a necessidade, a necessidade da afirmação de algo como perene, e, portanto, filosofias e modelos de pensamento como perenidade, exatamente para a gente dar conta da nossa contínua escolha de perdas. Né? Porque aí, voltando um pouquinho lá no Sartre, já, vamos fazer uma baita de uma volta. Tá? Vai parecer aplicativo de Uber. Vai dar uma baita volta para chegar num ponto. Vamos voltar lá no Sartre para pensar a finitude como consequência da escolha, e é exatamente o que você está falando. À medida que eu estabeleço uma escolha, eu quero ser professor, eu automaticamente escolho não ser outras coisas. Né? Na minha definição de projeto, serei um professor, imediatamente está contido aí o não ser médico, o não ser odontólogo, o não ser. Né? Imaginemos a escolha do vestibular, ou a escolha de uma profissão, ou a escolha do quero mudar para uma cidade. Quero morar em São Paulo, isso significa não quero morar no Rio. E assim sucessivamente. Quer dizer, está previsto no meu, no meu conjunto, na minha escolha, um conjunto de outras escolhas, né, que apontam para essa questão da finitude. Estou indo lá para o Sartre. Né? Ou seja, irremediavelmente, a questão da morte, a questão da ausência, a questão da impermanência está continuadamente presente. Estou pensando nisso o tempo todo, porque, afinal de contas, a gente como profissional, a gente como trabalhador, a gente invariavelmente vai pensar em normas, normativas, regras. A gente já passou por isso aqui várias vezes, principalmente quando a gente falou de clínica, né? E eu fico sempre pensando, por que a gente vira e mexe e volta nos protocolos? Por que a gente vira e mexe e volta nas prerrogativas? Porque é uma necessidade de apoio para essa dolorosa, esse doloroso reconhecimento da nossa própria finitude. Aí eu me deparo com esse texto de 26 do Buber. Né? É uma página, literalmente, são assim 5 parágrafos, aonde ele vai de uma maneira muito sutil, assim, quase no senso comum, vai dizer para a gente assim: nós nada sabemos da morte, nós apenas sabemos que morremos. Né? Mas assim, o que é o morrer? Isso a gente também não sabe. E é exatamente o que você está falando. Eu não só não vivo a morte do outro, como eu não vivo a minha própria vida, a minha própria morte. Né? Eu só vivo a minha vida. É vivida num conjunto de escolhas finitas, mas a minha própria morte eu não vivo. Até prova em contrário, a gente não tem essa. A gente pode aqui até discutir, tem toda uma discussão filosófica muito interessante, que é essa vinculada à temporalidade, e é inevitável a gente não pensar nisso, porque está em Santo Agostinho, está no Russell, está no Heidegger. Né? Quer dizer, a finitude está vinculada à questão e à experiência da temporalidade, e se pensar a experiência da temporalidade como eternidade, aí a gente sai completamente desse eixo de conexões finitas que a gente está vivendo. E aí a questão fundamental que o Buber coloca, já em 26, depois ele vai discutir com Berdyaev, olha só, Nicolas Berdyaev, que é outro grande nome de uma certa filosofia da existência russa, né? A pergunta é um fim, né? A morte é um fim, mas é o fim de tudo? Né? Então daí surge um conjunto de tópicas, um conjunto de tópicos, um conjunto de construções que a gente vai dar, como você está chamando, cultura, né? Pragmaticidade, fé. Né? A fé vai vir nessa construção, naquilo que me afirma um não saber sobre a morte, mas que me conecta, me projeta na possibilidade da direção de algo que eu vou chamar de eternidade. Né? Que seria, eventualmente, a eternidade da alma, né? Como está propugnado na grande maioria das estruturas religiosas. Né? Mas é interessante porque é um tema que realmente a gente, quando começa a pensar nele, começa a se perceber num nó. Né? Num nó completo. E aí você brilhantemente chama a atenção, é Heráclito. E aí quando você... Olha só que coisa curiosa, eu estava preparando um outro material para uma outra discussão sobre religião, e acabo me deparando com o famoso
fragmento 123 do Heráclito, né? Que é como é, em grego fica bonito, né? Phys scriptestai filei, né? Aquele, é o 123, isso, que o surgimento tende ao encobrimento, esse o Heidegger adora, né? Tudo que é fenômeno, tudo que aparece, tudo que é natureza, tende ao mistério, tende ao desencobrimento. E esse é o jogo dialético, né, da nossa relação. Quer dizer, nossa vida, que é a única possibilidade de ser vivida, quer dizer, a única possibilidade que nós temos, nos é dada nesse reino, nesse plano das conexões intersubjetivas, das conexões com o outro, que me obrigam a ter que reconhecer no outro a minha própria possibilidade de ser, né? Que é o tema da construção intersubjetiva, que é o tema do rosto do outro do Levinas, que é o tema da morte do outro que me anuncia a minha, né? E assim sucessivamente, em limites. Eu fiquei pensando, caramba, a gente. Eu fiquei me sentindo um gatinho com aquele novelo de lã na mão, rapaz. Sabe? Não é? Um negócio confuso assim? É verdade. É um negócio confuso, rapaz, porém estranhamente sedutor também, né? Por outro lado, né, Leandro? Você falou duas coisas aí que me fizeram pensar né, nessa face, vamos dizer assim, mais usual de ser pensada da finitude como morte, né? Me faz lembrar um pouco a cultura asteca, vivenciada principalmente como base cultural, né, no México, né, e países que têm assim um pouco dessa referência da experiência da morte, né, Uhum. da experiência da morte, né, como sendo aquilo que vai caracterizar justamente a experiência o dia do lembrado, né, o dia do lembrado ou o dia do esquecido, né, que é justamente aquilo que vai dar o Uhum. sentido da existência de cada um. E isso que você me traz resgatando aí, né, brilhantemente o, o fragmento 123 de Heráclito, né, que, verdade, é muito, muito, muito resgatado em Heidegger com a ideia da dialética de desvelamento e velamento, né, do surgimento e o que se recolhe, né, essa dimensão dialética, tudo que aparece se dá o preço do que se recolhe, enfim. E isso me faz lembrar um pouco essa situação que você falou, né, que a gente está vivendo aí essa semana, né, com essa perda desse rapaz, e que mexeu muito com todos, né? Paulo, né? Paulo Gustavo. Gustavo, é isso? Paulo Gustavo, né? E aí eu estava pensando, Adriano, com essa coisa, assim, olha que interessante, porque se você for ver bem, assim, para muita gente, assim, vamos dizer assim, o Paulo Gustavo, assim, abrindo um pouco essa reflexão, tá? O Paulo Gustavo passou a viver muito mais intensamente para muita gente a partir da morte dele. Sim, sim. Compreende o que eu quero dizer? Ele né, assim, obviamente, né, as pessoas se identificavam com o trabalho dele, como você falou, uma pessoa que fazia um humor, né, com muita facilidade, né, fazia a gente rir com muita facilidade, realmente é um talento. Agora, como isso fala justamente dessa dinâmica do encobrimento e do surgimento, né? Ou Uhum. seja, Uhum. para muitas pessoas, foi a partir do desaparecimento dele que ele surgiu de uma maneira que não teria possivelmente surgido se ele não tivesse desaparecido. Olha que coisa. Então, a gente está falando também, né, e aí acho que por isso que esse resgate do fragmento de Heráclito que você falou é importante, e essa ponte com a cultura asteca mexicana também é bem interessante, porque a experiência da morte ela é cercada por alguns planos perceptivos e vivenciais, assim, que em geral a gente não se apropria muito disso no cotidiano, Uhum. né? É, né? Tem aquela coisa, não tem aquela coisa assim também histórica, assim, fulano saiu da vida para entrar para a história, não tem essa coisa assim dos mártires, os grandes mártires, né? Uhum. Né? Então, assim, como assim? Que morte é essa? Que é uma morte que potencializa a existência, compreende? Assim, então, eu acho que tem, assim, realmente algumas faces, alguns meandros, né? Mas que, em geral, a gente né, é, é, a gente não se apropria muito disso, não é? Ou seja,
como que a gente, né, como é possível nós separarmos essas diferentes faces e elegermos uma prioritária em detrimento das demais, né? Como é que é isso? Ou seja, né, assim, do valor inequívoco da presença física da pessoa e que toda a experiência que se dá a partir dessa não presença, ela é menos significativa e importante do que, na verdade, a nossa existência não mostra isso. Por isso que eu estou falando, esse exemplo que eu trouxe. Entende? Para algumas pessoas é como se ele tivesse nascido de uma maneira como ele não teria nascido enquanto ele não tivesse morrido. Né? Uhum. Então, eu acho que né, falar de finitude, falar de morte, é falar de um fenômeno muito complexo. Né? Mas que eu diria que essa complexidade anuncia a nossa condição humana, né? Anuncia a nossa condição de lida com isso consequentemente, de anunciação de nós. Né? A própria máxima fenomenológica da intencionalidade. Né? E aí eu acho que mais do que nunca aí se revigora o que você trouxe do fragmento de, né, 123 de Heráclito. Né? Mas Faz sentido engraçado isso? que essa. Não, faz todo sentido e nos obriga a ter que pensar uma outra coisa mais complicada, eu diria. Você está chamando a atenção de como que a morte, de certa forma, potencializa um ato, vamos dizer, invisível de vida, né? Inevitavelmente, isso me lembra o conceito de narcisismo freudiano, né? O conceito de narcisismo psicanalítico, e me lembra sempre um texto do Daniel Lagache, que era um psicanalista que dialogava muito com a fenomenologia, inclusive, um texto da década de 60. Né? Foi um texto que me impactou, a primeira vez que eu li, nunca mais esqueci, que era um texto que chamava-se A Estrutura Necessariamente Narcísica da Obra. Ele estava simplesmente afirmando o quanto que nós criamos, fazemos, produzimos, constituímos algo objetivo no mundo como uma forma de lidar com a finitude e de nos projetarmos na direção da imortalidade. Então, assim, eu escrever um livro significa deixar de uma forma mais, entre aspas, perene, né, meu nome projetado para além da minha finitude física. Né? É o fato da gente estar aqui, estamos aqui falando, acabei de comentar, olha, tem um texto de 1926 do Buber, o Buber já morreu há muito tempo, mas a obra dele fica, né? Que é muito isso que você está dizendo, ele morreu, mas foi dessa para melhor, né? Ele deixou um legado. E aí o Lagache vai trabalhando com essa ideia de estrutura necessariamente narcísica e dizendo assim, a obra que você produz, a obra que você constitui, que você coloca no mundo, e obra aqui pode ser entendida desde, sim, o nome de uma praça, né? De repente já estão falando aí de colocar aí. Hoje de manhã já estavam gente falando de que eu mudar o nome da ponte Rio-Niterói para ponte Paulo Gustavo. O povo é criativo, né? Mas enfim, não importa. O importa é que fica lá algo perene, né? Pode ser um livro, pode ser o nome de uma praça, pode ser, olha a coisa curiosa que o Lagasse vai colocar. Um filho, né? Um filho, o nome familiar, o nome da família, né? O nome que se constitui, na verdade, também vai muito disso, né? É, e me chamou muita atenção isso, que são modos, aí de novo eu quero aqui provocar o quanto que a gente precisa criar estruturas para lidar com esse dado da finitude. Mas aí tem um outro tema que também está subjacente a essa questão da finitude e da morte, que é o seguinte: quando a morte é voluntária? Quando o ser se projeta para a morte? Por exemplo, a ideia de martírio, né? A ideia de martirização, a ideia de morte voluntária, a ideia de sacrifício. A palavra sacrifício é uma palavra muito bonita, né? Um sacro ofício, um ofício sagrado. E quando a gente lida com isso? Como lidar com isso? Quer dizer, não deixa de ser essa projeção da perenidade, a projeção na perenidade de uma finitude que é dada pelo próprio ato de sacrifício. Né? O ser que se projeta para a morte, permitindo o nascimento de um outro. Sabe, eu fiquei pensando nessa quantidade de coisas que a gente acaba realizando dentro de um contexto pragmático da nossa vida mundana, né, que nos obriga a ter que lidar com essa questão da finitude. Né? E que, convenhamos, parece que a sociedade contemporânea tende a não se aproximar mais disso na medida em que a gente vai falando de qualidade de vida, na medida que a gente vai falando de
Como é que é? A idade, né? A gente está ficando cada dia, a gente está morrendo cada vez mais velho, né? Está se projetando cada vez mais para um futuro que é cada vez mais distante. Convenhamos, pode ser um ano, dois, 10, né? Por isso que impacta tanto uma morte como a do Paulo Gustavo, que você fala 42 anos, uma vida inteira pela frente, né? Então, assim, parece que finitude fala de todos esses elementos, e aí, no fim das contas, eu, né, te passo, porque para mim isso aí fica meio óbvio, né, na posição heideggeriana. É de fato um elemento constitutivo do existir, não é a finitude. É. É. Isso que você falou me fez lembrar, sabe o quê? Assim, eu andei trabalhando e ainda trabalho com algumas orientações aí de projetos, né, de pós-graduação, e alguns mais especificamente lidam com a temática do chamado hoje em dia, que é um campo já bem expressivo, né, há muitos autores e muitos profissionais que trabalham com essa ideia, dos chamados cuidados paliativos. Cuidado paliativo. E é muito curioso, por quê? Porque, na verdade, o que esses profissionais acabam trazendo a partir dessas experiências, chamadas do cuidado paliativo, ou seja, experiências como se fosse de um trabalho para aqueles para quem a finitude se anuncia como irremediavelmente próxima, né? Então, em geral, né, pacientes terminais, enfim, oncológicos né, e outros casos, eles nos trazem assim uma contribuição que eu acho que é extremamente heideggeriana. Uhum. Extremamente heideggeriana nisso que você falou sobre, por exemplo, sobre a questão da finitude. Porque eles vão dizer o seguinte: olha, as pessoas que mais neste momento têm dificuldade, né? A gente não está falando de não sofrimento, a gente está falando de um grau de dificuldade mais acentuado de lidar com o fenômeno quando ele se anuncia, né? Nesse caso, né, fenômenos aí da ordem da finitude que bate a porta. Mas vai se compreender a partir de um histórico, a partir de uma compreensão da história de vida, né, de uma historicidade, né, dessas pessoas, quão mais, quão mais essas pessoas tinham modos mais, vamos dizer assim, apegados a lidar com as coisas, não necessariamente apego físico, não é isso, né? Mas quão maior é a dificuldade dessas pessoas, justamente aí sim, né? Você trouxe a questão das obras, né? Se você pensar bem essa questão da obra, né, e até mesmo o que você falou, o próprio nome, né, e não só o nome também, a própria educação, a criação, né, a criação que a gente dá aos filhos, né, dentro daquilo que a gente acredita que seja importante para eles. Na verdade, isso é um modo de perpetuar, né, uma tentativa de perpetuação, né? Então, assim, o que esses autores vão dizer é que quão mais essa finitude consegue ser vivida no entranhamento, não é? Na relação intrínseca com o devir ao longo da existência, né? No contato e na realização de diferentes coisas, ou seja, o caráter da não perenidade garantidora e estabilizadora, perpetuadora, né? Identificatória, né? Das representações dadas, né? Ao longo da vida, ou seja, as pessoas que melhor lidam, né, com essa dimensão da impermanência, mais, né, trazida que a gente falou no início por Heráclito, né, e aí sim, eu acho que esse é um tema fundamental, inclusive, que tem muito a ver com outros temas que a gente já conversou aqui, com a própria questão da ideia de desprendimento, desapego, um tema que a gente já conversou em outros momentos, importantíssimo para o campo da espiritualidade, religião, psicologia em geral. Mas quão mais essas pessoas conseguem ao longo da vida, observa-se que pessoas, né, tiveram assim, uma dificuldade menor em lidar com o caráter temporal, com o caráter de impermanência ao longo da vida, nas suas múltiplas situações vividas,
menos difícil é para essas pessoas viverem nesse momento. Né? Entendeu? Então, por que eu acho que isso é extremamente heideggeriano? Porque isso é justamente uma espécie de atestamento disso que a gente chama que é a dimensão da finação e da findação. Não é? Ou seja, a morte é uma representação máxima, limítrofe, de um fenômeno que acontece de maneira simbólica ao longo de toda a existência. Né? Ou seja, é, é como se fosse assim, é como se fosse o próprio reconhecimento que nós somos impermanentes, ou seja, que nós, né, morremos e nos reedificamos o tempo todo, ressignificamos, nós nos refazemos, nós transformamos, sem sequer perceber que isso está lidando. Justamente essas pessoas conseguem ter uma outra relação possível nesse momento em que ela se anuncia como, né, inevitável, próxima e irrefutavelmente não mais driblável, né, não mais incontornável, não mais contornável num determinado momento, por exemplo, de terminalidade. Né? Então, eu acho que isso é como eu falei, uma espécie de um atestamento tácito disso que é a dimensão assim da finitude, da findação e da finação, ou seja, do findar e do finar. Ou seja, que é como se fosse isso, né? Finado, né? O dia de finado, o dia dos mortos, como se fosse, né? Finação enquanto morte, nesse sentido mais clássico que a gente está acostumado. Né? Mas é como se fosse a experiência do finar é uma experiência limite, um findar mor dos findares que foram, né, que constituíram a nossa existência. E quão mais, sim, existindo ao longo de nossas existências, nós somos mais sensíveis a essa experiência, né, da findação permanente, base da impermanência, que é justamente isso que a gente traz como sendo um conjunto de paradoxos, um conjunto de fluxos impermanentes. O nosso equilíbrio é um equilíbrio instável, né? Nosso equilíbrio é um equilíbrio dinâmico, não é um equilíbrio de estaticidade. Né? Mas quanto mais a gente lida com isso de uma forma, eu diria que menos tensa, isso aponta para esses profissionais como sendo assim, uma possibilidade de experiência menos, menos repulsiva, talvez, né? Vamos dizer assim, né? Desse momento derradeiro. Né? É claro que a gente não está falando de uma romantização, obviamente, eu não estou querendo dizer que a face, vamos dizer assim, né, do mistério que se anuncia, da indeterminação que se anuncia no momento de que essa possibilidade de limite aparece para todos nós, ou até mesmo, né, como essa situação do rapaz, né, do Paulo Gustavo, né, de uma impossibilidade da vida concreta de continuar tendo, né, a grande contribuição, o grande talento que ele tem de nos fazer rir, que isso não nos toque, que isso não nos assolape, sem sombra de dúvida que não. Né? Mas é uma experiência mais enlarguecida do que isso, né? Sem sombra de dúvida, tem mais coisas envolvidas aí, por isso que eu acho que essa complexidade aí que a gente tem, né, que vai aparecendo na nossa conversa, ela fica muito opacizada, opaca, né? Tende a ser simplificada de uma maneira puramente física, biológica, física, e é muito mais do que isso. Né? Falei muita coisa, né? Nossa senhora, eu já viajei aqui para uns 15 campos diferentes aqui. Enquanto você estava Imagino. falando, enquanto a gente está aqui, obviamente, por questões de proximidade, por questões de similaridade, por questões de identificação, eventualmente, né? Nós estamos falando aí de um morto em particular, né? No meio dos 417 mil e tantos de Covid no Brasil. Né? E nós, ao mesmo tempo, estamos também falando de um falecido em particular, no meio de tantos outros milhares e milhões que cotidianamente e momentaneamente, né, né, vão embora. E você está falando você tá falando de passagem, né? Quando você fala de cuidados paliativos, a gente está basicamente falando assim, puxa, quanto que é uma atividade, né? Posso chamar de uma atividade, enfim, quanto que é uma situação, né? O trabalho com cuidados paliativos, de dar um certo conforto para isso que a gente chama muito, principalmente nas religiões, de passagem, né? Passagem para um outro estatuto de ser que a gente está aqui, como a gente está reconhecendo, que a gente não sabe qual é. Né? Não temos como afirmar tem ou não tem, é ou não existe ou não existe. Né? Não, dentro dessa concepção de consciência com a qual a gente trabalha
na nossa vida de vigília, na nossa vida de cotidiano, a gente não conhece, a gente não sabe da morte. A gente tem perlaborações que vão ser dadas, né? O espiritismo kardecista, ou às vezes o budismo vai falar de reencarnação, vai falar de uma vida pós-mortem, numa certa tradição, mas a gente não sabe. Mas aí o quanto que é interessante essa coisa do cuidado paliativo, né? Que dá conta de desapego, né? Uma coisa de desapego com o lugar daqui, né? Que coisa, cara. Acabei de me lembrar de não sei se é uma anedota, uma situação, né? De quanto que o Rogers contava da esposa dele, que teve câncer, ficou durante muito tempo no hospital, numa época que câncer era outra coisa completamente diferente, né? E que em determinado momento ele chega para ela e depois de que reconhece de que parecia que ela não morria porque não deixavam ela morrer, sabe? A gente tem muitas histórias dessas, né? Pessoas que permanecem, até que finalmente chega na beira do leito e fala assim que a partir desse momento ele estava dando autorização, liberdade para que ela pudesse morrer. E de fato, imediatamente isso acontece. Quanto que isso é tocante, quanto que isso é pesado, né? Quanto que isso é doloroso. E aí, ao mesmo tempo, você estava falando de uma coisa, e por isso que eu viajei aqui. No meio de tantos que se foram, no meio de tantas figuras, nós também perdemos ontem uma figura singular da nossa construção, né? A figura do Humberto Maturana, né? 92 anos. Eu já tinha perdido o Francisco Varela novo, né? Dois autores que constroem temáticas fundamentais para a gente estar pensando, por exemplo, o nosso cotidiano aqui, e o quanto que ele trabalhava um conceito de autopoiesis, vai muito nessa direção da impermanência e da dialética que você está trabalhando. E enquanto você foi falando, foi me vindo uma frase que é atribuída a ele, que é assim, o único organismo em homeostase é um organismo morto. Quer dizer, vida é essa constante impermanência, essa constante dialética, esse constante movimento. E o quanto que nós temos que criar movimentos para lidar com isso. Aí você fala dos cuidados paliativos, e o quanto que isso me permite me conectar ou me reconectar nessa impermanência para poder efetivamente me desalojar para uma outra experiência que efetivamente é um mergulho no escuro. A morte é um mergulho no escuro, né? Mas o quão importante é esse trabalho para você efetivamente poder se desapegar e se desalojar daquele lugar no qual você está ainda se apegando na permanência, né? Nossa, viajei agora, viajei longe agora, viajei bem viajandão agora. Não tem como. Mas também você fica trazendo seu amigo Heidegger aqui para gente viajar junto aí, né? E fiquei sem te escutar. Não sei se. É que eu fechei aqui o microfone, fechei momentaneamente aqui para ver se mantém o sinal mais estável. Mas isso que você está falando, assim, da própria ideia de autopoiese do Maturana, realmente outra perda colossal que nós tivemos, né? É, isso me faz pensar também o que você está trazendo, a questão do desalojamento, assim, que a gente não aprendeu, a gente não faz parte da nossa cultura, a gente, assim, apreciar o desalojamento, não é? A gente aprendeu a se alojar, né? né? A nossa cultura é uma cultura que instiga, né, assim, a existência como os alojamentos, Uhum. né? Ou seja, e o que tem a ver com alojamento? De você ser coisas, né? De você se definir a partir, né, das suas identificações naquilo que vai te definir como pessoa, né? É como se fosse um pouco a ideia de alojamento. Então, assim, a perenidade constitui a nossa, né, a nossa constituição mais primária, original, né? A gente nasce é, se alojando no estilo de roupa, se alojando nas coisas que determinam a gente, gênero, raça, nacionalidade, cultura, profissão, enfim. Então, né, e eu acho que isso ajuda muito
compreender o caráter inóspito, Adriano, do desalojamento, Sim, sim. Uhum. né? O caráter aviltante, né? Do não ser, né? Ou seja, que toda e qualquer realização de ser, ela não garante a perenidade da existência, porque você, né, sendo professor, né, a possibilidade, né, de trabalhar com ensino, com educação, a que compreendemos como sendo, por exemplo, professor, né, é um alojamento que não dá conta da sua multiplicidade, multidimensional, de determinação de ser. Então, ser professor não te define. Ser professor é uma experiência possível, transitória, permanentemente indeterminada, inconstante, de algo que acaba sendo um algo poroso, né? Ou seja, é um alojamento que efetivamente não se fecha. Né? Uhum. Mas isso nós somos levados, de certa forma, a acreditar nisso. Né? Então, quando você traz isso, por exemplo, né? Por exemplo, quando eu falei agora há pouco essa coisa, né? Interessante, né? Como Paulo Gustavo nasceu para algumas pessoas a partir da morte dele. Da morte dele. Uhum. Né? O que a gente está falando diretamente com isso é uma espécie assim, pô, peraí, a gente está, de certa forma, entre aspas, propondo um certo desalojamento da experiência mediana da morte, da relação de sentido com a morte. Né? Pô, como assim? Alguém morre e vive mais vividamente após a morte do que em vida. Né? Então, assim, o que a gente está fazendo, olha só, a compreensão desse fenômeno é muito mais complexa e que não cabe nos alojamentos históricos que a gente, de certa forma, se constituiu e está acostumado a ser. É por isso que esse desalojamento que você trouxe, que eu acho que é fundamental, porque é um exercício em última instância, de desapego, né? Desapego simbólico, semântico, né? Um desapego físico, efetivamente, né? Um desapego de sentido, né? De sentidos hegemônicos, né? De verdade. Né? Ele é tão difícil, porque não é? Alguém escreveu aqui, olha só, acho que é Viviane, que live super interessante, ou seja, assim, uma coisa, Uma assim, viagem. o caráter de surpresa tem uma relação íntima, dialética e inevitável com o predado. Sim. Compreende? O predado é justamente aquilo que a gente falou agora há pouco, né? O vigor de ter sido em nome do porvir. É mais ou menos isso, né? O predado é como se fosse isso, né? É uma acentuação no caráter do vigor de ter sido. Então, assim, a gente vai para as coisas e a gente já faz uma certa ideia, né? Do que seja. O vigor de ter sido, é justamente as nossas experiências vividas, né? E a surpresa está justamente na anunciação de que, olha só, nenhum vigor do ter sido garante o porvir, fecha o porvir. É daí que nasce a surpresa. Então, assim, é justamente essa relação do desalojamento, né? Agora, né, Ih, rapaz, tem que ver o nosso tempo aqui, porque a gente saiu, voltou, nem me lembro mais que Não hora que a saiu, gente voltou. voltou. É. Acho que a gente ainda tem Tem mais que uns ver. 5 minutos, sei lá. Mas no fundo eu acho que é isso. A gente está falando justamente dessa relação dialética que nenhum alojamento, ou seja, nenhuma constituição de sentido que a gente acaba construindo inevitavelmente ao longo da vida, dá conta dos fenômenos. E essa é a sustentação do caráter da dialeticidade. Né? A sustentação de que o que se anuncia, como você trouxe aqui com Heráclito, né? O que se desvela, né? Não anuncia o que Sim. vela, mas vela. Ok. Né? O que Sim. aparece não anuncia o que se recolhe, mas se recolhe. Né? Eu acho que é a sustentação um pouco dessa dialeticidade mesmo. Né? E é engraçado que a gente vai acabar caindo no Heráclito de novo, para ficar claro, né, para o que a gente está falando. Quer dizer, o que se desvela tende necessariamente ao encobrimento. Ele Uhum. vai retomar um caráter de mistério. E, paradoxalmente, tem uma outra passagem de Heráclito, agora não me lembro qual fragmento, mas você se recorda, que é onde ele fala assim: quem não espera se desespera. Né? E que você só se permite ser impactado pela diferença, né, quando você efetivamente se desaloja. É isso que a gente está falando, se desaloja, né, do caráter permanente, que é a surpresa. Por isso que tem uma relação dialética. Né? Quem não espera se desespera. E o quanto que para nós, da sociedade contemporânea, a questão da expectativa
né? É um dos grandes determinantes de sofrimento que eventualmente vai cair aí nas cadeiras dos terapeutas, né? Assim, e a dificuldade que é a gente lidar com essas expectativas, porque a expectativa me dá o caráter de perenidade, né? E exclui a impermanência. É aí que a surpresa não se coloca. E o quão impactante e divertido é o ser surpreendido por uma possibilidade inusitada, né? Convenhamos, não é? O mais legal não é o mesmo que cai na rotina e no tédio, né? O mais inusitado é o permitir-se ser impactado por uma diferença que às vezes é uma pequena tonalidade, né? Porque né? Caramba, gente, que viagem, meu Deus do céu. Que coisa. Agora, interessante que isso que você falou, veja bem, se você vai fazer uma breve, sei lá, uma breve lembrança assim de, né, de coisas impactantes na sua vida, né, você não vai lembrar dos dias em que foram os mesmos em relação ao dia anterior, Uhum. Não, não, né? exato. Então, assim, por mais que seja repelido o desalojamento, são os desalojamentos que efetivamente constituem aquilo que é, né, mais importante, significativo e transformador nas nossas existências e que mais marcam, né? Por mais que eles sejam, de certa forma, uma certa anunciação meio que indesejada, Sim, não sim. esperada, né? De Não certa maneira, esperada. não, não esperada. Isso é muito Me interessante tira do mesmo. eixo, né? Mas que É, na verdade é. é o que dá frescor, é o que dá colorido, né? Para as coisas. Por que não? Né? Acho que é por Uhum, isso uhum. tenho pensado isso muito, porque assim, invariavelmente a gente acaba discutindo isso com os mestrandos, doutorandos, né? A minha birra com protocolos, seja ele qual seja o protocolo, né? Seja ele tenho que fazer algo, devo fazer algo, não posso fazer, não, tem que ser assim, né? Que está na nossa vida cotidiana, você entende isso muito bem, tão bem quanto eu, que é assim, quanto essa protocolização se desemboca numa burocratização da nossa vida, né? Certos cumprimentos, etapas, assim, quanto que isso me dá uma birra do tipo, por que a gente não se permite simplesmente deixar-se levar pelo fluir do rio, né? Pelo rio, o rio heraclítico, pelo fluxo, né? Que é o que permite a possibilidade da surpresa, né? Mas enfim, é isso daí. O que é que a gente faz Eu acho agora? que, né, para fechar, eu acho que você trouxe aí uma pérola maravilhosa para fechar, porque ao mesmo tempo em que a gente acaba, né, né, nós constituímos modos, mais uma vez o vigor, né, do tecido, né, vai criando modos repetitivos, né, vai criando os chamados protocolos, né, que demarcam uma certa região de suposta sensação de segurança, de garantia do como fazer, né. Eu acho que a base do protocolo está aí, né. Mas penso que, mais uma vez, voltando no que você falou, né, eu acho que a grande arte aí é justamente o habitar desalojante, né, aquilo que a gente chamava de porosidade. Né? Eu acho Porosidade, que quanto mais a coisa é maciça, fechada, endurecida, né, mais difícil mesmo, né, mais alojada, mais dura, é mais difícil mesmo. Né? Mas penso que a relação de sentido mesmo que a gente estabelece com os protocolos é que talvez vai fazer a grande diferença, né? Que é verdade. justamente, né, isso poder ser permeado, em alguma medida, como você falou, né, poder ser permeado aí pelo fluxo do devir, né? Ser permeado pela vida, permeado pelo aqui e agora. Né? Isso tem que ser oxigenado. Né? Então, assim, a gente faz uma live com um tema, mas essa live, ao mesmo tempo que fala sobre algo, ela fala sobre uma multiplicidade desse algo. Então, ela é porosa, ela é aberta, ela é protocolar até certo ponto, mas, ao mesmo tempo, a ideia é que seja cheia mesmo de, né, de possibilidades aí do nosso encontro com ela. Então eu acho que é um pouco por aí, né? Nada mais do que a gente está chamando aí de sustentar a dialética que é fundamental, né? Que não se esgota na E, perenidade, né? e é a essência do que a gente está tentando trazer aqui como essência da fenomenologia. Legal. Muito bom. Vamos nessa? Legal, meu amigo. Ótimo final de semana. Obrigado a todos aí pela presença, Obrigado a pelo todo carinho mundo. sempre. Feliz Dia das Isso, Mães. Cuidem-se. Quem puder isso. estar junto, né? Aproveitar. Acho que esse é um momento em que Uhum, a gente tem que realmente celebrar a vida. Você, né, para fechar, lembrar que, curiosamente, você trouxe o Dia de los Muertos, dos mexicanos, que ao invés do que a gente faz, que é chorar os mortos, eles celebram os mortos, né? exato. Eu acho isso muito legal. Exatamente. E que o Dia das Maravilha. Mães seja celebrado, que o Dia das Mães seja celebrado, né, com muitas lembranças, sejam elas fisicamente presentes ou não, né?
Acho que é isso que é fundamental também, né? Grande abraço, meu amigo, abraço a Falou, todos, um muito abração. obrigado. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, valeu.